Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estaremos estudando a lição de número 5, Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Quero pedir para você visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto que estamos falando e também os slides de cada assunto para você baixar quando você quiser. Que Deus continue abençoando a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. Ética cristã, pena de morte, você já sabe o que é, e eutanásia. O conceito de eutanásia traz aqui na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Etimologicamente, a palavra eutanásia, ela tem origem em dois termos gregos. Eu, com o significado de boa ou fácil, e thanatos, que significa morte. Então, a junção desses dois termos resulta na expressão eutanásia. Eutanásia, né? Ou também conhecida como morte misericordiosa. Quando junta esses dois termos, nós temos aí boa morte, também conhecida como uma morte misericordiosa, que é o significado, o conceito então de eutanásia. Na segunda-feira, Gênesis capítulo 9 e o versículo 5 e também o versículo 6, diz que o homicida não fica impune diante de Deus, ou seja, todos aqueles que tiram a vida do outro, não importa como, ele não fica impune diante de Deus, porque homicídio é o ato de matar um ser humano com ou sem intenção de matar. Jesus disse também que o ódio ou a intenção de causar mal a alguém tem o mesmo peso do homicídio perante Deus. Mateus capítulo 5, versículos 21 e o versículo 22. Mas matar alguém nem sempre é pecado. Olha, em algumas situações muito particulares, matar alguém nem sempre vai ser pecado. No caso de legítima defesa, no caso de soldados também que estão guerreando em uma guerra justa e em outros casos também. No entanto, esse é um assunto muito sério, né, para a gente tratarmos. A vida humana, ela é muito preciosa. Ela é criada à imagem de Deus. Então, sempre que se coloca fim a uma vida, mesmo que de forma não intencional, então sempre vai haver uma tragédia. Deus perdoa a todos aqueles que se arrependem. Deus diz que o homicídio é pecado, conforme Êxodo capítulo 20, e o versículo de número 13, não matarás. A vida, ela é algo precioso. A vida é um dom dado por Deus. Deus, ele deu para você, ele deu para mim, ele deu aos homens este presente, o presente da vida. Também o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Assassinato, então, é uma ofensa, não só à pessoa assassinada, mas também é uma ofensa a Deus. Por quê? Porque Deus é o dono da vida. No entanto, Deus perdoa todos os pecados daqueles que se arrependem, daqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo, crendo que os seus pecados são perdoados. Arrepender significa reconhecer o pecado e decidir mudar de vida.
e colocar essa decisão, colocar as suas atitudes de mudar de vida em prática. A Bíblia tem um exemplo claro como Deus perdoa o homicida. Saulo, depois ele veio ser chamado Paulo, ele era um assassino, cometeu homicídio quando ele ajudou na morte de vários cristãos. Ele não cometeu assassinatos diretamente, mas indiretamente ele ajudou para que os assassinatos acontecessem aos cristãos. Em Atos capítulo 9, o versículo 1, ele participou da morte de Estevão, conforme Atos 8:1, antes da sua conversão. Depois da sua conversão, então, Deus usou Paulo, mesmo com esse passado esse passado mal que ele tinha, sendo chamado de um homem assassino, um homem que ajudava a tirar a vida das pessoas. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, e o versículo 13, é a leitura de terça-feira, diz que Deus livra a Davi da morte. Então vemos que Davi, ele reconheceu que ele era um pecador e que Deus era justo em condená-lo. Ele era um pecador e Deus então podia condená-lo. No entanto, clamou Davi por misericórdia, embora ele não merecesse a misericórdia de Deus, porque conforme a lei, Davi teria que ser morto, porque havia cometido, não diretamente, mas indiretamente, ele foi quem arquitetou, foi quem projetou a morte de Urias para ficar com Batseba, mulher de Urias, e fez dela depois a sua mulher. Então, ele, no entanto, ele clamou a misericórdia, embora soubesse que ele não merecesse. Agora, o seu apelo fundamentava-se no amor e na compaixão de Deus por ele. A Bíblia diz que por causa desse arrependimento, do arrependimento de Davi, Deus teve misericórdia e poupou a morte do rei. A Bíblia diz que por isso nos mostra que Deus, ele pode perdoar o pecador, mas o pecador arrependido, o pecador que quer mudar de vida, o pecador que decide mudar a sua vida, mas sem livrá-lo das consequências dos seus pecados. Veja que Davi foi perdoado, mas ele sofreu as consequências de todos os seus erros. Mesmo que Deus perdoe um assassino arrependido, a vítima, ela não vai ressuscitar. Então o assassino sofrerá as consequências daquilo que fez. Mesmo que ele perdoe, mesmo que Deus perdoe mulheres, perdoe médicos que fazem abortos às crianças, que fazem aborto de crianças, as crianças não vão voltar de novo a nascer, não vão ter vida novamente, porque foram assassinadas. Assim como Deus livrou Davi da morte, ele também pode perdoar o arrependido, sem livrá-lo das consequências dos seus pecados. Há famílias inteiras hoje que são destruídas por causa de pecados, e pecados que já foram confessados, pecados que já foram perdoados, mas essas famílias continuam ainda sofrendo as consequências dos seus erros. De fato, o pecador perdoado, ou suas vítimas, podem continuar sofrendo depois do pecado. Então, o pecador, depois perdoado por Deus, ele vai continuar sofrendo por causa de tudo aquilo que fez. Através da fé,
o arrependimento, o batismo, Deus lava os pecados daqueles que se arrependem e os purifica de todo o pecado, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que nos purificássemos de todo o pecado. Recebendo Jesus na nossa vida e por fé nós temos os nossos pecados perdoados. Assim escapamos das consequências eternas do pecado. Então o homem, ele escapa das consequências eternas, mas continua aqui na terra sofrendo as consequências temporárias dos seus erros do passado. Então, até aos 20 anos, 30 anos, 40 anos, aquela pessoa só plantou coisas ruins na sua vida e estava sempre colhendo aquilo que é mal e plantando coisas ruins. Depois ele recebe Jesus na sua vida. Jesus perdoa todo o seu passado de pecado. Mas agora ele vai começar a plantar coisas boas, mas as coisas ruins que ele plantou, ele vai continuar colhendo até que ele comece a colher as coisas boas que ele agora está plantando na presença de Deus. Então, assim escapamos das consequências eternas do pecado, mas as consequências terrenas o homem sempre vai sofrer. No fim das contas, todo e qualquer pecado que nós cometemos deveria resultar então na pena de morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, felizmente, Deus demonstra o seu amor por nós, não nos condenando. Por quê? Por causa do seu grande amor. Porque Deus provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, conforme Romanos 5:8. Então, deveras o Senhor, Ele não sente prazer com a morte dos ímpios. O que Ele quer é que todos os ímpios, que todos os pecadores se arrependam e vivam. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele escreveu dizendo que Deus quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, a leitura de quarta-feira. Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. No capítulo 1 do livro de Gênesis, vemos a palavra de Deus em plena operação, dando origem e modelando toda a criação de acordo com aquilo que estava na mente do Criador. O Criador sendo Deus. A palavra de Deus, ela é fonte criadora de todas as coisas. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca, conforme Salmos 33 e o versículo 6. Deus criou o visível por meio do invisível. Deus chamou à existência todas as coisas para o seu propósito. Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada, estava presente na criação e é a fonte criativa de Deus. João 1:1-3 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por meio dessa palavra, não somente o universo foi criado, mas todas as coisas estão também sustentadas por Deus. Ao contrário do que o panteísmo prega, dizendo que Deus criou todas as coisas, mas não as sustenta. Deus é o sustentador de tudo,
conforme Hebreus 1:3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus criou todas as coisas e a sustenta e a rege assim como Ele quer. Concluímos que a palavra que sai da boca de Deus, ela é criadora, mas ela é também sustentadora. Pela fé nós entendemos que foi o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Para que qualquer matéria seja formada, é necessário que haja os componentes básicos que vai dar origem aos objetos. Pega-se a matéria e constrói-se o objeto. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Disse um cientista para mostrar que tudo que existe é resultado de um processo natural onde os componentes orgânicos tomam uma nova forma de existência. Então, há muitos elementos básicos na natureza que vão dar forma às coisas existentes. Os átomos, por exemplo, são partículas bem minúsculas que vão dar origem à matéria. Contudo, nós queremos refletir uma coisa sobre um elemento sobrenatural que veio a dar origem a todas as coisas. Um elemento natural que deu origem a todas as coisas. A palavra de Deus. Jó 2, 9 e 10, aqui nós vamos ver o sofrimento de Jó. Jó passou por um sofrimento muito grande, mas ele rejeitou a eutanásia. Mesmo que a sua mulher até chegou a oferecer para ele a eutanásia. Disse ela para ele: amaldiçoa o seu Deus e morra. Agora então, Jó, no início ele tinha o quê? Jó tinha saúde, família, riqueza e muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, possuía 11.500 cabeças de gado. De uma hora para outra, o que acontece? Jó perde tudo. Em um mesmo dia, Jó recebeu 4 más notícias, uma após a outra. As perdas foram provocadas pelos povos vizinhos, os sabeus e também os caldeus, e por desastres naturais, os raios caídos do céu, uma terrível ventania que veio do deserto. Então foi assim que Jó perdeu todo o gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Todos os empregados também, administradores, agricultores, boiadeiros, carreiros, cortadores de lã, guardas das torres de vigia, plantadores de capim, roçadores de pastos, tiradores de leite, tratadores de animais, vendedores de gado, só escaparam aqueles que vieram trazer as notícias para Jó. Todos os 10 filhos também Jó perdeu, 3 mulheres e 7 homens. Estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. Um furacão atingiu a casa, derrubou a casa sobre eles. No dia seguinte estavam lá 10 caixões, 10 defuntos para Jó enterrar. Então agora Jó decide vencer o sofrimento, mas continuar vivendo. Pouco depois da perda de quase todos os bens, de todos os filhos, Jó perde a saúde também. O mais precioso bem que alguém pode possuir, a saúde. Porque sem saúde não se trabalha, sem saúde não se faz nada. E Jó perde a saúde. A doença era tão grave que o obrigava
Jó a pensar na morte. Vários diagnósticos têm sido apresentados da doença que Jó teve. A doença poderia ser uma dermatose escamosa, uma elefantíase, um eczema crônico, uma eritema lepra, uma melanoma, pêfigo foliáceo, uma psoríase, queratose, úlceras malignas, varíola, enfim. Ele portava feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó tinha feridas, raspava-se com um caco de louça e ficou tão desfigurado que seus amigos não puderam reconhecê-lo e começaram então a chorar diante daquele quadro aterrador. Isso está em Jó 2, 12 a 13. O mal de Jó era uma agressão à visão e também ao olfato de todos aqueles que cercavam a ele. Vale a pena nós vamos ler agora o que Jó fala a respeito daquilo de tudo que ele se passava. A voz de Jó em meio ao sofrimento. Em Jó 6 e 11, ele diz assim: que esperança posso ter? Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Em Jó 7, 4 a 5 e também o versículo 15 diz assim: quando me deito fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Jó 9, 25, ele continua dizendo: meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam ligeiros, como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Em Jó 12, 4, ele continua dizendo: tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu íntegro e irrepreensível, agora sou um mero objeto de riso. Em Jó 16, 8 ele diz assim: minha magreza depõe contra mim. 17, 7 ele diz: o meu corpo não passa de uma sombra. 19, 20 ele diz: não passo de pele e ossos. 17, 13 ele diz: o único lar pelo qual espero é a sepultura. Quem poderá ver alguma esperança para mim? É o que ele disse em 17, 15. 19 e 17 ele diz assim: minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. 30, 16 a 17 ele continua: agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, à noite penetro meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. De 30 a 31 ele diz ainda: minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre, minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para um som de pranto. Então, em meio a todo esse sofrimento, Jó preferiu a vida. Quem sabe, naquela época muitos queriam até acabar com a vida de Jó, praticando a eutanásia. Mas Jó lutou pela vida e Deus então virou o cativeiro de Jó, curou Jó, deu a ele saúde, deu a ele o dobro de tudo aquilo que ele possuía, porque Jó permaneceu firme na presença de Deus.
Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, é a leitura de sexta-feira. A vida humana é uma dádiva divina. Então a vida é uma dádiva de Deus, um bem muito precioso. Deus é fonte de toda a vida e sem Deus, sem essa vida, se não fosse Deus, que é o dono da vida, não existíamos ou estaríamos mortos. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, por causa do pecado, nossa vida aqui na terra é limitada. Um dia nós vamos morrer. Mas Jesus veio para nos libertar do poder da morte, e Ele ofereceu para nós a vida eterna a todo aquele que nele crê. Ou seja, você pode, a sua vida terrena, você pode perder a sua vida terrena. Todos nós vamos morrer. Mas todos aqueles que receberem Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, permanecer firme e fiel a Ele, morrendo, terá a vida eterna, viverá eternamente com o Senhor. A Bíblia também nos dá muitos conselhos práticos para nós vivermos as nossas vidas da melhor maneira possível. A vida nova em Jesus se caracteriza pelo amor, pela bondade e pelo perdão. Deuteronômio 32 e 39, a leitura do sábado. Deus está no controle da vida humana. Nosso Deus criou o universo e tudo que nele há. Portanto, tem poder e majestade para controlar todas as coisas que existem. Ele criou e controla tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele fez. Os céus proclamam a glória de Deus, o salmista disse, 19:1. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então pertence a Deus e Deus controla todas as coisas. Isaías 45:12, Deus vai dizer na boca de Isaías: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, Deus controla tudo. Não há nada na face da terra que não esteja sujeito ao poder de Deus. Nunca se sinta desamparado. Nunca. Olhe para o alto. Lembre-se que Deus é que comanda tudo e que Ele sempre quer o bem de todo aquele que Ele criou. Basta que o homem receba na sua vida os propósitos de Deus e ande conforme Deus quer que o homem ande. Então, obedecendo a Deus, nós vamos estar no propósito de Deus e vamos viver bem a vida que Ele nos deu. Deus nos chamou para a existência. Então nós não somos um acidente. Nós não somos um acidente científico. Nós somos obras das mãos de Deus. Ele olha por nós até mesmo antes do nosso nascimento. Deus olhava por nós. Os teus olhos me viram, disse o salmista 139, o Salmo 139, versículo 16, o salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, foi Deus que nos chamou para a existência. Se você existe, se você vive,
é porque Deus quer que você viva. Ele chamou você para a existência, mas Ele quer que cada homem seja útil na face dessa terra, porque Ele não chamou o homem para dar um passeio nesta terra, viver 60, 70 anos, morrer e tudo acabou. Não! Deus tem um propósito, tem um plano terreno e tem um plano eterno para a vida do homem, mas ele precisa se entregar para Ele, para que esse propósito então seja cumprido na sua vida. 139:13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Vamos deixar Deus agir em nossas vidas. Deus agindo na nossa vida, nós vamos nos livrar de perturbações desnecessárias, pois sabemos que nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E tudo aquilo que é impossível para mim, tudo aquilo que é impossível para você, é possível para Deus, e não existe nenhum poder no universo que não esteja sujeito ao poder de Deus. Deus é poderoso e Ele quer que todo homem viva. Ele quer vida para o homem, quer dar vida, Ele é o dono da vida. E não admite que nenhum homem tire a vida de ninguém, porque Ele é o dono da vida, e quando o homem tira a vida do outro, ele desagrada a Deus. Vamos refazer então a reflexão. São 5 reflexões que tem no final da nossa lição, e sempre nós fazemos essas reflexões no final da leitura diária. Então a primeira reflexão: para o efetivo processo legal da pena de morte no Antigo Testamento, o que era necessário? O que era necessário para se efetivar a pena de morte no Antigo Testamento? Então, para o devido processo legal, ao menos 2 testemunhas eram requeridas para a efetivação do processo, conforme Deuteronômio 17:6. Então, na versão Almeida Revista e Atualizada, nesse mesmo versículo, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. Aí a versão Almeida Revista e Corrigida, o mesmo versículo, por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então é o que diz aí. Para que a pena de morte se efetivasse, era necessário aí a presença de 2 ou 3 testemunhas. Se tivesse uma testemunha, a pena de morte não aconteceria. E hoje as pessoas matam escondido, vai matando aí, né? A segunda reflexão: o que Paulo constatou segundo a Epístola aos Romanos? Aos Romanos, Paulo constatou a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor, conforme Romanos capítulo 13 e o versículo número 4. Infelizmente, a verdade da palavra de Deus tem sido colocada de lado, dando lugar às palavras de homens que defendem o mal e defendem também a desordem. Um dos deveres dos magistrados, ou seja, pessoas revestidas de autoridade superior, judicial ou civil, conforme o parecer bíblico, essas autoridades tinham que punir, e punir com rigor os que praticam o mal. Então, ela traz a espada para castigar todo aquele que pratica o mal. Então, você não quer sofrer o mal, não pratique o mal, faça o bem.
e então você vai receber o bem de Deus. Quando as autoridades não punem rigorosamente os culpados, deixam de ser ministros de Deus, ou seja, deixa de servir a ordem que Deus deu. Quando pessoas deixam o bem e se tornam malfeitores, partindo para o mal, cometendo crimes, devem ser punidas pelas autoridades competentes com o rigor que cada ato assim mereça. Quais as implicações a eutanásia tem? É a reflexão 3. A prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. Então esse assunto é muito difícil, como nós já dizemos. Então há dois lados difíceis de se equilibrar. De um lado, não queremos tomar a vida de uma pessoa em nossas mãos e a ela dar o fim de forma prematura, eutanásia no caso. Por outro lado, em que ponto simplesmente deixamos uma pessoa morrer e não mais agimos para tentar preservar a sua vida? E a eutanásia? A verdade decisiva que leva à conclusão de que Deus é contra a eutanásia é a soberania de Deus sobre a vida. Ou seja, Deus é o dono da vida e não permite que se cometa a eutanásia. Sabemos que a morte física ela é inevitável, mas o homem deve morrer naturalmente. Não é matar as pessoas porque a pessoa está sofrendo e vai morrer mesmo, então vamos acabar de matar. No entanto, só Deus é soberano sobre quando e como a morte de uma pessoa acontece. Só Ele, porque Ele é o dono da vida, porque Ele deu a vida e porque Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano sobre quando e como a morte de uma pessoa acontece. O que a Bíblia ensina em relação à fonte originária da vida? A Bíblia ensina que Deus trouxe o universo à existência conforme Gênesis 1:1 e que Ele próprio sustenta as coisas, Hebreus 1:3. A vida tem o sentido natural. O termo usado para a vida, zoe, tem seu sentido natural do mesmo modo como a Bíblia o emprega desde Gênesis 2:7. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, sendo por isso o homem uma criatura viva ou uma criatura vivente. O destino original do homem não era morrer, mas sim viver. A vida tem sentido no viver bem. Sim, quando se vive bem, a vida tem sentido. Quando se vive mal, a vida fica sem sentido. Verdade é que o pecado chegou e com ela veio também a morte. Romanos 5:12. A morte tem as suas consequências, mas enquanto isso nós temos vida. E se nós temos vida, vamos celebrar a vida, vamos celebrar essa vida natural que Deus nos deu, comum, normal, autêntica. Isso significa viver bem. E não devemos nos contentar em apenas ter vida. Ah, eu tenho vida, tá bom. Não, vamos viver a vida bem. E viver a vida bem é viver a vida conforme os propósitos de Deus. A vida só passa a ter sentido quando o homem vive conforme o propósito de Deus. Então precisamos de qualidade de vida. Há um princípio na palavra nesse sentido em Deuteronômio 5:16. Para que te vá bem aonde? Na terra. O que é considerado pelo apóstolo Paulo em Efésios 6:1-3. Viver bem é mais que não morrer. É estar bem no conceito de Deus. É viver em comunhão com Deus. É receber o sentido da vida a partir do autor da vida. E Jesus é a vida porque Ele é
o Logos divino. Então o homem só entende a vida, o homem só acha sentido na vida quando ele tem na sua vida Deus, que é o autor da vida. Então a vida no sentido eterno. Acima de tudo, Jesus transmite a vida real e a vida cristã nos convida para o sentido da vida. Cristo ressuscitou. Em sua ressurreição, Jesus dá aos homens a vida de Deus. Então, a vida dos homens, Deus deu aos homens aqui na terra para que o homem viva bem. Recebendo Jesus Cristo na sua vida, o homem recebe a vida de Deus, porque a vida de Deus é eterna. Recebendo Jesus, você tem a vida eterna, porque a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. João 17:3. Então, vida real, vida eterna, vida com Deus, só em Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é a vida e Ele nos leva ao autor desta vida, o nosso Deus. A quinta reflexão, segundo a lição, por que a vida humana é sagrada? Por que a vida humana é sagrada? Isso é fácil, né? A vida humana é sagrada porque ela tem origem divina. A vida é um dom precioso na sua integridade, na sua pluralidade. Ninguém é dono de si mesmo e muito menos é dono dos outros. A vida humana é sagrada. Deus deve, se ela é sagrada, nós devemos então ela é preservada e ela é promovida em qualquer das fases e situações do seu percurso no tempo. Em seu amor, Deus, que é o Criador do universo, criou o homem à sua imagem e semelhança para amá-lo, para amar o homem, para fazê-lo participar da sua vida divina. Por isso a vida humana é sagrada, pois tem em Deus a sua origem, tem em Deus o seu fim. Ela não é fruto do acaso ou de mera evolução física. Portanto, é também inviolável, porque pertence a Deus, o seu Criador. Se você tem vida, então viva a sua vida bem. Viva com Deus a sua vida, porque Deus, Ele é o dono da vida. Dê valor à vida que Deus te deu. Quantas pessoas neste exato momento agora estão perdendo a vida, mas você continua vivo. Então agradeça a Deus pela sua vida. Viva bem, e para viver a sua vida bem, viva com Deus, porque Deus, Ele é o dono da vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com a leitura diária da escola dominical e também fazendo sempre as 5 reflexões finais da nossa lição. Deus te abençoe em nome de Jesus.